Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudando com o Professor Tigre. Hoje um assunto muito bacana que eu já trouxe em outros momentos aqui no meu canal, que é falar sobre aqueles exercícios de curta duração que você faz em vários momentos do dia. Existe muita gente vendendo curso, vendendo milagre com esse modelo de treinamento, e hoje nós temos um posicionamento de vários pesquisadores que sentaram, estudaram o negócio, fizeram uma revisão muito consistente e é esse documento que eu vou trazer para te explicar. Então, funciona ou não funciona? Como fazer, como não fazer? Vem comigo que nós vamos falar sobre o assunto, tá bom? E olha só, hoje nós também estamos já começando, entrando no mês de dezembro, o mês de dezembro vermelho, né? O que é o dezembro vermelho? É a prevenção contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um assunto interessante, um assunto importante que tem que ser debatido. A doença evoluiu no seu tratamento, mas a sua transmissão continua acontecendo. Então, precisamos nos cuidar, precisamos estar atento a isso. É uma doença séria que compromete muito a nossa vida, a nossa funcionalidade. E durante esse mês vou trazer várias dicas e falando um pouco mais sobre o assunto. Tá bom? Então sim, agora sim, sem delongas, vamos para o que interessa. Olha só, tá aqui o documento 2025, é uma revisão com posicionamento. Observem que nós temos muitos participantes, principalmente a galera da China, né? É um documento que vem com os chineses principalmente, e eles começam falando, né, sobre a questão da nós termos cada vez mais pessoas sedentárias, né, ter práticas insuficientes, né? E o sedentarismo prolongado, a gente sabe que gera vários problemas, inclusive reduzindo a nossa expectativa de vida, né? Aproximadamente um terço da população mundial permanece com níveis abaixo do recomendado em termos de atividade física, e esses episódios curtos de exercícios e acumulados durante o dia surge como uma alternativa que pode ser viável para mitigar os riscos associados ao sedentarismo. Então, não estamos achando a fórmula mágica, estamos achando uma proposta que possa contribuir na melhora do comportamento sedentário das pessoas, tá? Isso é importante. Então, o objetivo do estudo é estabelecer uma definição operacional de curtas sessões acumuladas de exercício, aqui pela sigla SBAE, que é uma sigla em inglês, e avaliar os seus efeitos na saúde a partir de uma ampla análise científica e consenso internacional. Bom, vamos lá então. Procedimento metodológico. Foi feita uma síntese integrativa, não é uma revisão sistemática, né? A escolha dos artigos foi por interesse dos pesquisadores, né? Combinando várias evidências, revisões. Foram 27 revisões sistemáticas utilizadas, 135 estudos experimentais relevantes. 48 especialistas de 11 países participaram desse processo para montar esse documento, né? Onde teve uma avaliação interativa, onde as pessoas tiveram votação sobre o que elas acham que funciona ou não funciona, a opinião específica delas, né? E o objetivo metodológico foi estabelecer definição, classificação, recomendações baseadas em evidências para esse tipo de exercício, ok? O artigo é muito bacana, você que às vezes precisa achar um artigo para te definir alguns termos e você que não conhece bem os termos ou que você confunde, olha que bacana isso aqui. O que é atividade física? Acho que esse é o mais comum, boa parte das pessoas já conhece. Atividade física é quando você se mexe e gera um gasto energético acima do seu repouso. Quando o seu músculo esquelético se contrai e o gasto energético aumenta. Atividade física ela pode ser categorizada em 3 níveis básicos, né? Que tem a ver com a sua intensidade. O leve, quando você usa até 3 vezes o seu metabolismo basal, os METs, de 1,6 até 2,9. 1 seria em repouso. A partir de 1,6 até 2,9 a gente chama isso de leve. De 3 até 5,9 a gente chama de moderado. E maior ou igual de 6 você chama de intensidade vigorosa, né? Então, o exercício físico também segue o mesmo padrão. Então, tanto atividade física como exercício físico tem como padrão o gasto energético gasto durante a realização da atividade física ou do exercício físico. Atividade física insuficiente é o quê? Refere-se a níveis de atividade física que não atendem às recomendações. Então, se você não faz de 350 a 300 minutos por semana de atividade moderada, ou se você não faz 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa, ou combinando elas, a gente chama isso que você teve uma atividade física insuficiente. Nós também temos um termo que nós não temos uma tradução específica para o português, inclusive procurei isso, né? Que é atividade física, estilo de vida de atividade física vigorosa intermitente. O que é isso? São aquelas atividades que você faz brevemente, né? Com menos de 1 minuto de duração,
né, de forma muito vigorosa. Então você vai subir um lance de escada, vai descarregar uma coisa dentro do carro. Então aquela atividade intensa que você faz, mas que ela é muito curta. Ainda nós temos o snack activity, né, que se refere a episódios isolados de atividade de baixa a moderada intensidade com uma duração um pouco maior. Então aquela atividade que dura de 2 a 5 minutos, mas ela é moderada. Por exemplo, uma caminhada rápida, né, que você faz eventualmente. Nós temos o exercício físico, que é um tipo de atividade física. É aquele que é caracterizado por ser planejado, estruturado, repetitivo. Ele tem um objetivo, né, que é melhorar a aptidão física. Então, a academia que você faz, a musculação, o jump que você faz, a caminhada que você faz com o foco de melhorar o seu cardiorrespiratório, a corrida, o ciclismo. Então, quando você planeja essa atividade física, a gente chama isso de exercício físico. E os exercise snacks, né, chama aqueles episódios isolados, exercício muito intenso, com menos de 1 minuto, né, que são exercícios, né? Antes a gente falou na atividade física intensa, aqui são exercícios pontuais que você faz ao longo do seu dia. Aptidão física, ou physical fitness, né, é o conjunto de atributos relacionados à saúde e desempenho motor. Então, é aquilo que você quer melhorar a partir dos exercícios. Você quer melhorar a força, a flexibilidade, cardiorrespiratório, agilidade, velocidade, equilíbrio. Isso são aspectos da aptidão física. Comportamento sedentário refere-se à atividade realizada sentado, reclinado, inclinado, durante um estado de vigília, com gasto energético entre 1 e 1,5. Então, é aquele gasto energético bastante pequeno que você faz quando você está mais acomodado, né? Então, trabalhar no escritório, dirigir, assistir TV, isto é o comportamento sedentário. E pausas do comportamento sedentário é quando você quebra esse comportamento, né? Quando você, no meio do seu trabalho, você levanta, vai pegar um café, caminha, faz alguns agachamentos, faz alguma atividade que você possa interromper esse momento, ok? Definições importantes que você pode usar aí no seu dia a dia. E o que são os Short Bout Accumulated Exercise? Ou seja, curtas sessões acumuladas de exercício. Gente, essa tradução aqui fui eu que fiz. Eu consultei aí, procurei alguma tradução específica de algum pesquisador brasileiro, não achei. Então, pode ser, me perdoem se eu estiver utilizando inadequadamente essa tradução, mas o que eu achei mais adequado foi essa tradução aqui. Curtas sessões acumuladas de exercício. Vamos lá, o que é? Qualquer atividade física realizada em qualquer modalidade e intensidade. São atividades físicas, não necessariamente exercícios, tá? Atividade física. Qualquer tipo de atividade física, qualquer modalidade, em qualquer intensidade. Que tem uma duração contínua ou acumulada de até 10 minutos por episódio, tá? Então, são menos de 10 minutos. Distribuída em múltiplos episódios ao longo do dia. Então, você faz 1 minuto agora, depois de 2 horas, mais 2 horas, outro 1 minuto. Aquelas sessões muito curtas, várias durante o dia. Com intervalos de recuperação entre as sessões, que pode permitir uma recuperação completa ou durar pelo menos 30 minutos. Então, você faz, descansa, faz de novo, tá? E isso você direcionando-se ao treinamento intervalado. Essa é uma definição que foi proposta por esses autores que fizeram esse documento, né? Então, a grande parte concordou com essa definição e é o termo que tem sido utilizado agora, ok? Bem, basicamente, nós temos 3 tipos mais importantes de protocolos. Você tem aqueles protocolos que você faz, deixa eu botar aqui minha canetinha, você faz com baixa frequência, curta duração e alta intensidade, 2 vezes no dia, 2 sessões de 1 minuto de alta intensidade, por exemplo. Então, você faz de 1 a 6 vezes, exercícios de 1 a 6 vezes, com a duração menor de 1 minuto, com uma intensidade igual ou acima de 6, numa percepção de 0 a 10. Nós temos as de baixa frequência, longa duração, que é a intensidade leve e moderada. Então, você também faz de 1 a 6 vezes, só que dura 5 a 10 minutos, com a intensidade leve e moderada. E você tem as de alta frequência, que você faz várias vezes no dia, moderada duração e baixa e moderada intensidade. 2 a 5 minutos, né? Feito ali a cada uma vez, pelo menos, né? Durante esse tempo, com intensidade leve e moderada. Quais são os efeitos agudos desse tipo de exercício? Existe uma informação que mostra que existe uma redução de glicemia
com efeito em magnitude de 0,36 a 0,34 e mais expressivo em pessoas com diabetes. Então, sim, agudamente a glicemia baixa. Insulina e o C-peptídeo também diminui de forma consistente, melhorando uma sensibilidade à insulina. Triglicerídeos reduzem de forma modesta e com muitas variações entre os protocolos e horários das coletas. E interrupções frequentes do sedentarismo são mais eficazes do que uma única sessão de exercício. Então, existe um parâmetro metabólico que é efetivo e mostrando que é melhor quando você consegue parar mais vezes durante o dia. Estamos falando de respostas agudas, aquelas que duram no dia. Aquilo que tu tem de um dia para o outro, né? Não é aquilo que tu vai melhorar lá atrás, que é o crônico. Ainda de respostas agudas do metabolismo, né? A função endotelial melhora de 1,5% a 1,9%. Tá? O melhor de estresse e cisalhamento também com uma melhora considerada e também com o fluxo sanguíneo periférico. Ainda, o sedentarismo prolongado eleva a pressão arterial progressivamente, enquanto que essas sessões curtas podem reduzir, olha que interessante, 4,4 milímetros de mercúrio e 2,4 milímetros de mercúrio na diastólica. 4,4 na sistólica e 2,4 na diastólica. Olha que interessante. Exercícios de curta duração apresentando melhoras na pressão arterial. Exercícios leves e caminhadas curtas são mais eficazes que pausas apenas em pé. Não basta ficar em pé e se mexer pouco. Parece que os exercícios leves e as caminhadas são mais efetivos. E os benefícios são mais consistentes em adultos jovens e saudáveis, né? Acaba sendo mais benéfico neste público. Ainda efeitos agudos cerebrais e interpretações gerais. O exercício preserva o fluxo da artéria cerebral média durante longos períodos sentados, especialmente em idosos com morbidades. Efeitos cognitivos agudos são pequenos e de baixa certeza. Então, a nível de cognitivo, não temos uma resposta tão clara. Efeitos metabólicos mostram mais consistência. Cardiovasculares variam conforme a idade e a condição. Então, o metabólico parece que é mais efetivo. O cardiovascular não é tão claro assim, dependendo muito da idade e de como esse cara está. E a evidência de muito baixa a moderada reforça a necessidade de novas pesquisas e aplicação contextualizada dos protocolos. Então, como resposta aguda, gente, nós não temos uma certeza tão grande. Temos uma evidência de baixa a moderada. Então, nós temos que rever isso, fazer mais estudos para ter certeza, mas mostrando alguns caminhos já interessantes. Gente, só para te dizer, o canal no YouTube tem muita informação. Eu já falei sobre esse assunto neste aqui, ó. Alta intensidade e baixo volume, os exercise snacks, né? É muito bacana esse artigo, vale a pena conferir, tá? Falei sobre atividade física no trabalho, pessoas que trabalham no pesado, até que ponto isso ajuda na saúde. E falei nos guerreiros do final de semana. Esse artigo aqui é um dos que eu adorei, aprendi muito com ele, que fala sobre concentrar exercícios em 2 dias, até que ponto isso é bom para a saúde ou não. E para fechar, eu te convido para assistir a live com o meu querido professor Marcos Narras, onde nós falamos sobre atividade física e saúde de forma muito bacana, um baita professor que vale a pena escutar, tá bom? E te inscreve no canal, compartilha, curta e comenta. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá! Efeitos crônicos, né? Como é que a gente tem resposta no cardiorrespiratório? Melhora o VO2 em diferentes intensidades e durações. Olha que interessante. Protocolos vigorosos com menos de 1 minuto chegam a aumentar o VO2 de pico em 3,3 após 6 semanas. Olha o efeito em magnitude, que 1,16. Isso é grande, viu, gente? É um efeito bastante grande. Aqui sempre comparado com quem não fez nada, tá? Protocolos moderados, esses de 2 a 5 minutos, também melhoram em 2 mililitros por quilo por minuto do VO2. O efeito de magnitude ainda é grande, 0,81. E os protocolos mais longos, esses de 10 minutos, também elevam o VO2 em 2,3, com efeito de magnitude de 0,52. Na saúde cardiovascular, né? A frequência cardíaca reduz em repouso, em torno de 8 batimentos, o que também a gente vê nos exercícios contínuos. A pressão sistólica diminui cerca de 3 a 5 milímetros. E deixa eu corrigir, tá? Antes, quando nós falamos em resposta pressórica, a gente falou em pressão hipotensão, agudamente. Agora a gente está falando de efeito crônico, tá? E o interessante é que o crônico no diastólico foi
foi maior do que no sistólico, tá? Mas houve uma redução significativa aí. Reduções pressóricas possuem relevância clínica, a gente sabe que diminuir pressão um pouco que seja já ajuda em algumas complicações cardiovasculares, e um nível de evidência considerado moderado, tá? Não é alto, não estamos com isso completamente garantido, mas nós temos uma evidência moderada. Na função muscular, existe aumento de força muscular, existe um aumento de massa muscular, existe uma função melhorada em maior número de repetições no teste sentar e levantar, que a gente usa em idosos, e evidências mais fortes para idosos no exercício de baixa e moderada intensidade. Então, observe que nós temos um efeito de magnitude aí moderado e o resultado a nível muscular é interessante. Em termos de composição corporal, redução do peso corporal de 1,9 kg, o IMC de 0,97, percentual de gordura de 0,92, a circunferência de cintura em 2,62 centímetros. Ou seja, existe uma alteração na composição corporal, pequena, modesta, mas existe. Em termos de saúde metabólica, reduz a glicemia em 4 a 12%, olha que interessante. A curva de glicêmica também diminui em torno de 7,5%. A hemoglobina glicada de 0,2 a 0,5, o que esse aqui é um parâmetro bom. E o HDL, o colesterol bom, aumenta em 0,08 milimol. Aqui nós temos uma imagem, você pode pegar o artigo depois e dar uma conferida, onde nós temos os efeitos agudos, aqui em azul à esquerda, os efeitos crônicos no verde aqui na nossa direita, efeitos no sistema no cérebro, na pressão e no coração, na glicose e metabolismo lipídico, função vascular, e aqui nós ainda temos a composição corporal e a parte muscular. E observe, eu quero que vocês observem, sim, né? Boa parte do que eu falei é a tradução que vem daqui, mas aqui no finzinho nós temos aqui as bolinhas que mostram o efeito, o quanto ele... Eu até botei aqui, ó, aqui. O quanto é um nível de evidência, né? Então, o nível de evidência com uma bolinha é muito baixo, com 2 bolinhas marcadas ele é baixo, com 3 ele é moderado e com todos eles preenchido é alto o nível de evidência. Então, observe, né, gente, que nós temos na maioria evidências leves, muito leve ou leve. Aqui eu tenho uma com 3 na glicose, que é moderada. Aqui na insulina eu tenho 3, que é moderada. O fluxo sanguíneo e o estresse vascular e a dilatação arterial, ela é moderada. Quando nós vamos aos efeitos crônicos, olha só, na cardiovascular nós temos o VO2, alterações no VO2. Nós temos aqui o pico de VO2 também. Nós temos aqui o metabolismo lipídico e glicose, que tem moderada evidência. Então, observe que a evidência não é tão conclusiva ainda. Nós não temos nenhum parâmetro que é altamente documentado, garantindo que a coisa funciona. Então, muito cuidado na interpretação do que você está escutando. Não estou dizendo que não funciona. É possível que funcione, mas em grupos específicos, quem sabe, e isso a gente precisa de mais estudo para ter certeza. Quando a gente compara esse modelo de treinamento aí com a exercício contínuo, a gente apresenta efeitos crônicos similares, por exemplo, ao VO2 pico e a capacidade aeróbica. Existe alguma vantagem em termos de glicemia pós-prandial em idosos com diabetes, então tem mostrado eficiência para esse grupo em específico. Não há diferença no perfil lipídico e na composição corporal. Quando os volumes são equivalentes, prestem atenção nisso, você fazer 30 minutos de um aeróbico é a mesma coisa que você fazer 30 vezes de 1 minuto durante o dia, né? Então não é tão fácil, não é tão simples assim. E as evidências, no geral, são consideradas de baixo a moderado nível, da mesma forma como os outros antes comparados com um grupo controle. Então, até que ponto nós temos aderência à segurança? Até que ponto isso aqui é viável, né? A taxa média de existência é baixa de 12%. Os estudos mostram que a conclusão, 96% das pessoas concluem os estudos. A aderência, ir aos treinos de forma efetiva, 85% vão aos treinamentos. E mesmo quando não tem supervisão, quando são feitos estudos à distância ou com material de apoio. E os eventos adversos são muito raros. Isso sempre é um problema, né? Você fazer exercícios curtos de baixa intensidade, às vezes sugere uma maior taxa de lesão. Não é o que tem acontecido, né? As evidências têm mostrado que são bastante raros os efeitos adversos. E aqui nós temos a imagem aqui, vocês podem
baixar o artigo e conferir direitinho cada um dos casos. Aqui é muito bacana que aqui ele mostra, né, as barreiras e os facilitadores, né? Então nós temos, por exemplo, as barreiras externas, né? Facilitadores externos. Você tem uma agenda mais flexível, você pode encaixar isso melhor na sua vida, ele é mais fácil de ser completado, ele é bastante eficiente, né? O seu tempo ali, tu gasta pouco tempo, é rapidinho, tu tem um feedback bacana, baixo custo com os equipamentos, você usa para pouca coisa. Em contrapartida, né, os facilitadores internos, né, você tem uma boa percepção de saúde, uma autoeficácia bacana, você melhora o seu humor, você evita ficar tanto tempo sentado, então tem coisas bem legais. As barreiras passam, né, porque você tem as barreiras externas, né, exercícios para membros superiores são reduzidos, né, você tem às vezes os ambientes que não são adequados para ser feito, né, completar o exercício às vezes não é bem, não se consegue, 3 vezes ao dia, faz uma, faz duas, não faz a terceira, depois eu faço, acaba não fazendo, e a alta intensidade às vezes pode prejudicar a recuperação, né, porque boa parte desses protocolos são aqueles protocolos de alta intensidade de curta duração, menos de 1 minuto, né. Ainda alguns barreiras, né, internas, você tem um cansaço, né, um sentimento de cansaço, né? Você tem lugares públicos assim que são estressantes para você pensar, você pode esquecer o que está feito, né? E você nem sempre está muito disposto a ser feito os exercícios. Então, de novo, né, gente? Como tudo na vida, vantagens e desvantagens. A gente tem que pesar e ver se esse tipo de exercício se adapta melhor ao cliente A, B ou C. Ainda, pensando na parte de princípios de prescrição baseado nessas evidências. Então, você tem que pensar em 3 variáveis principais. A frequência diária, porque a gente está falando aqui em exercícios curtas duração, em que você vai fazer várias vezes no dia. Quanto vai durar cada um desses episódios e em que intensidade isso vai ser feito. Tá? A escolha do protocolo deve alinhar aos objetivos do seu cliente. Tem um objetivo mais metabólico, mais cardiovascular, mais funcional ou mais comportamental? O que você quer com isso? Tá? Episódios curtos e frequentes, eles são mais eficazes para o controle glicêmico pós-prandial, sobretudo em população de risco cardiometabólico. Então, aquele exercício curto é legal para este público. Aqueles mais longos, eles favorecem uma adaptação cardiorrespiratória, um VO2 melhor, tá? Principalmente se você consegue ter uma intensidade pelo menos moderada. E a seleção do modelo deve respeitar as limitações do ambiente, obviamente, os equipamentos que você tem e a rotina da pessoa. Obviamente que sem conseguir adaptar isso, você não vai ter sucesso nos seus treinamentos. Bem, ainda, né? Modelo operacional de prescrição. Vamos pensar na prática então. Protocolo vigoroso e curto, aquele que você faz com menos de 1 minuto, 3 vezes no dia, ele é indicado para um adulto saudável, ele pode ter sprints de bicicleta, ele pode ter degraus rápidos, exercícios calistênicos intensos. Então ele é muito interessante para neste formato. Protocolo moderado e longo, ou seja, 5 a 10 minutos, também pode ser pensado em 3 vezes ao dia. Caminhadas rápidas, subir escadas, marchas ativas, na reabilitação ou na prevenção cardiovascular são muito interessantes. Ainda, protocolos de interrupção frequentes, 2 a 5 minutos. Se você fazer isso a cada 1 hora, você para 2 minutos para fazer alguma coisa. Ele é bastante eficiente para reduzir os efeitos do sedentarismo prolongado no trabalho e no estudo. Isso é muito bacana, pensando em ginástica laboral, pensando em outros contextos. Combinações personalizadas podem incluir alternâncias entre intensidades e duração. Você pode criar um protocolo específico adaptado à sua realidade e às metas individuais. E avaliações regulares poderão ser feitas para ajustar esse volume, intensidade e distribuir essa carga de forma mais adequada. A imagem, nós temos uma imagem bem bacana falando um pouco mais sobre esse detalhe. Acompanha lá no artigo que vale a pena conferir. Para finalizar, o exercício curta duração apresenta uma eficácia consistente, diversos marcadores cardiometabólicos. Ele tem uma boa aplicabilidade nos ambientes reais, como no trabalho e na casa. Eu acho que isso é importante marcar, né, gente? A galera não está sugerindo que você vá para uma academia para fazer 1 minuto. A galera está sugerindo que você pare de fazer o que você está fazendo, saia da sua cadeira e faça algum exercício para que você quebre esse comportamento sedentário.
mas ainda faltam evidências mais robustas sobre efeitos principalmente a longo prazo, né? Você tem alguém que faz aí 1 ano esse tipo de atividade, o resultado ainda é satisfatório ou ele só quebra a primeira homeostase e depois estaciona, né? Então, pesquisas futuras devem aprimorar os protocolos e avaliar a sustentabilidade comportamental. A pessoa realmente mantém isso de forma como um comportamento de vida ou não? Ainda para fechar, essa estratégia é uma estratégia eficaz, acessível e segura para melhorar a saúde cardiometabólica, pode ser implementada em múltiplos contextos, sem necessidade de equipamentos, pensando em saúde pública, ambientes como empresas, possui elevada aderência e baixo risco em diferentes populações, muito interessante isso, e tem um potencial para complementar ou substituir exercícios contínuos tradicionais. Potencial para complementar ou substituir. Então, assim, o artigo não define um volume diário, tá? Ou até semanal sobre os exercícios de curta duração, pois ele entende que isso aqui é um método complementar e não substitutivo. Tá? Então, a ideia é que você tenha suas recomendações de atividade física diária e você complementem com esse tipo de atividade na medida que você não tiver tempo, na medida que você achar interessante fazer isso. Tá bom, gente? Então, esse era um artigo, ficou um pouquinho mais longo, né? Mas eu tenho certeza que quem gosta do assunto, dá para encaixar no dia a dia. Dá para encaixar. Você que trabalha com empresa, você que trabalha com saúde coletiva, dá para pensar. Pensando na ginástica laboral, eu vejo muita aplicabilidade prática muito bacana aí. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, tamo junto.